Olá a todos, a gente vai estar iniciando agora mais uma nova videoconferência, onde eu vou contar com o apoio do educador Fernando Oiticica, que vai estar contribuindo aí com essa formação, onde o tema central é a questão das políticas públicas para a agricultura familiar. Nessa segunda parte, nós vamos talvez ter uma metodologia um pouco mais diferente, que vocês vão interagir simultaneamente. Teve uma turma que, quando a gente trabalhou a questão da educação popular e ferramentas de trabalho na comunidade, eu trabalhei uma questão de você conseguir fazer uma leitura de alguma coisa, de algum problema, de uma realidade a partir de gravuras, né? Então, nessa segunda parte, alguma coisa a gente vai mostrar uma gravura e eu vou querer que vocês possam interagir me dizendo o que é que vocês conseguem ler a partir daquele organograma, daquele infográfico, daquela figura que vai aparecer. Políticas públicas para a agricultura familiar, parte 2. Bom, para a gente iniciar a nossa conversa, tivemos a sorte, em 2006, de aprovar a lei federal que cria a Lei Federal da Agricultura Familiar, né? A categoria Agricultura Familiar. Então, todos e todas são hoje agricultores familiares. Tem sua especificidade? Tem. Ribeirinho, extrativista, Lombota, mas são agricultores familiares. Estão todos abarcados nessa lei 11.326 de 2006, certo? E é importante por que uma lei? Porque a lei ela dá diretrizes e que o governo minimamente tem que cumprir, né? Então, nessa lei fala de crédito, fala de até, fala de programa de comercialização, fala de moradia, fala de um geral para a agricultura familiar. Então, o público da agricultura familiar, comunidades tradicionais, pescadores, artesanais, agroextrativistas, indígenas, bem como os agricultores e silvicultores, certo? Então, as políticas públicas voltadas para a agricultura familiar têm como objetivo principal, né, promoção da sustentabilidade ambiental, social e econômica. Se a gente fizer um debate, a agricultura familiar é sustentável, é ambientalmente correta, a gente vai chegar a algumas questões e perceber que não, né? Porque o uso pesado de agroquímicos, né, pesticidas, adubos químicos e tal, impacta muito no agroecossistema, né? Então, ainda existe isso, mas existe um trabalho de mudança, né? Mas comparada ao agronegócio, que chega, desmata e destrói em pouco tempo milhões de hectares, o impacto ainda é bem menor. A questão social, porque se você analisar bem a agricultura familiar, ela emprega bastante. Quando ela não emprega, ela ocupa, né? Então, grande parte da mão de obra ocupada no campo é da agricultura familiar e ela produz, ela gera renda, né? Que ajuda a minimizar os impactos sociais. E a questão econômica, que a gente vai ver que a lei também ela trabalha muito essa questão econômica, né? Ela acessa ao crédito, alguns programas de garantia da safra, né? De compra dos produtos. Então, tudo isso está dentro dessa lei que depois se transforma em programa através de suas diretrizes. Como eu falei com vocês antes, nós temos que, nesse ponto aqui, interagir. Algum ou alguma ACR, o que é que vocês entendem? O que é que essa tela está falando realmente? Qual o recado que essa tela nos dá? Eu acho que através do serviço de até a comunidade, que é esse aqui, o maior, vai poder ter um melhor acesso a todos esses programas. Eu vejo assim. Eu concordo com Samuel pelo seguinte: a comunidade ela é grande, é uma comunidade que mais está distante, está distante de conhecimentos mais avançados. Aí, com a vinda da assistência técnica, a gente consegue ter uma visão melhor pelas informações que a assistência técnica traz até a comunidade. Isso foi o que eu entendi e que aconteceu aqui no Rio do Braço, né? Que depois da vinda da assistência técnica, a comunidade tem outra visão do mundo, no geral. E a gente vê na imagem, né? A questão do até, elevar essas informações, elevar esse conhecimento,
respeitar também o conhecimento popular da própria comunidade. E o até, ele consegue fazer um trabalho de mobilização, de conscientização, não só como uma política voltada para questões do engegessamento do projeto, mas a gente tem que levar um até mais amplo, um olhar mais sistêmico de toda a questão daquela comunidade, para que possa se conseguir aquele objetivo daquela comunidade, né? E analisando os aspectos dela, né? A gente tentar ver naquela comunidade o que aquela comunidade é realmente de fato, e a gente pode agregar isso junto ao projeto, junto ao processo do conhecimento daquela comunidade. Muito bem. Então, com a figura, de repente, você consegue trabalhar isso, né? A comunidade como um ser, ela está ali porque ela é grande. O conhecimento está ali, o conhecimento de como produzir, conhecimento de como se relacionar, como se organizar, estão ali. A assistência técnica, ela entra para realmente interagir com a comunidade e conseguir avançar em todos esses processos. Aquilo que a gente já colocou, né? Assistência técnica de extensão rural, ATER, às vezes as pessoas não entendem direito essa sigla, é a principal política de fortalecimento da agricultura familiar, suas comunidades e organizações. A assistência técnica é capaz de realizar transformações na base de produção, na infraestrutura, no beneficiamento e comercialização, por ser uma indutora de investimento e desenvolvimento dos principais programas na comunidade. Aqui que a gente falou, ela consegue atrair, né? Então, a comunidade que valoriza a equipe de ATE, que interage, que constrói junto com a equipe de ATE, ela consegue avançar, como bem colocou Joélia e as outras pessoas que falaram aí. E elas estão descritas, né, nas duas políticas, né? Aqui na Bahia você conseguiu também, os movimentos conseguiu negociar com a Assembleia e com o governo do Estado e aprovou também a política. E a PENATE, que é a política de assistência técnica e extensão rural, não vou me aprofundar muito, mas vocês podem botar no Google lá PENATE, você vai ter ela descrita, e o PATE, que é a Política Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural, certo? E uma coisa muito importante que está presente e forte nas duas leis é a questão da sustentabilidade, né? Então, eles têm um foco na agroecologia, na produção sustentável. Aí nós temos agora um outro programa, a outra política que é um programa, né? É o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Um alertazinho para vocês, né? E para o próprio agricultor: não se iluda, o dinheiro não dá em árvores, certo? Então, o dinheiro pode ter um custo social muito grande para o agricultor e para a família se não for pensado, planejado. Pois é. Porém, com planejamento e assistência técnica, pode ajudar na organização da produção e sucesso da atividade agrícola e pecuária. O que é que nós devemos fazer? Veja um grupinho aí pensando. As questões com relação ao crédito, ela se dá de modo inverso. Certo? Tem melhorado, tem mudado. É o técnico que chega, que tal produzir isso aqui? Certo? E tem pessoas que dinheiro até para comprar capim seco, né? Tocar fogo, injeção na testa, essas coisas. Mas quem tem que propor é a família e o agricultor. Quem conhece a capacidade de suas terras, dos solos, da água, da produção, é o agricultor. Então, ele e a família têm que ter em mente qual é o melhor projeto para eles. E aí, expor essa ideia para o ACR, para o técnico, para que possa se transformar num projeto. Então, o primeiro passo é elaborar um plano produtivo da propriedade ou da cultura a ser implantada, para poder medir, analisar e entender quais investimentos são necessários para a implantação, manutenção, colheita e armazenamento, né? O que é que o agricultor normalmente faz? Ele só pensa produzir e colher, né? Não pensa no beneficiamento, não pensa em armazenamento e não pensa em mercado. O segundo ponto é a questão da viabilidade econômica do empreendimento, né? Então, às vezes, se você está tudo resolvido da porteira para dentro e da porteira para fora, como é que esse produto tem que se apresentar, certo? Quais são os custos, quanto vai ser meu lucro, qual o preço que eu tenho que vender. Então, essas questões são importantes também, o agricultor está entendendo, está fazendo. As principais linhas, né? Aqui é do Plano Safra 2019-2020. Então, tem o grupo B, agricultores com renda até 20 mil, renda bruta, né? E sabe, toda a renda tirada, essa questão de aposentadoria e tal, é a renda da agricultura.
Mulheres agricultoras integrantes das unidades enquadradas nos grupos A, C e B do PRONAF. No nosso caso é o B, que a C é mais para a reforma agrária. Investimentos em atividade agropecuária e não agropecuária, certo? Custeio pecuário da cultura, né? Então, você quer fazer um custeio do criatório, comprar ração, das coisas também. Custeio de atividades não agropecuárias, certo? Você precisa comprar matéria-prima e tal, então ajuda também. O mais alimentos, né? Agricultores familiares do grupo variável, investimento na infraestrutura de produção e serviços agropecuário e não agropecuário, limite individual 165 mil até, e coletivo 800 mil, respeitando o limite individual. Não pode, no grupo, alguém acessar no coletivo mais de 165 mil. E as taxas, se vocês pegarem muito bem, não são altas, né? 3% ao ano, ou pós-fixada 1,3 mais fator de atualização monetária. O agricultor tem que entender disso, se ele vai querer logo pré, porque a pré é o quê? Pode ser que no momento agora esteja ruim, esteja mais alta, mas se tiver um pico de inflação ou de juros, não sei, a Selic, que é a taxa básica da economia brasileira, ela está baixa, né? Mas ela pode, com a crise, ela aumentar. Então, se você tem a taxa pré-fixada, em todo o contrato ela não muda. Já na pós, você vai ter 1,33 de pré-fixada e vai ter, a cada ano, esse fator de atualização monetária, que depende da inflação, da taxa Selic, de vários fatores. Então, seus juros podem ultrapassar esses 3%. A carência, 5 anos para carros e até 7 anos, carência de 14 meses para aquisição de tratores, 10 anos para outras atividades com 3 anos de carência. Então, na agroindústria, ele é interessante a gente entender um pouquinho. Agricultores familiares, no grupo B, no grupo variável, suas cooperativas, associações e empreendimentos familiares rurais. Então, uma família que tem uma agroindústria, ela pode estar acessando essa linha, né? Para ampliar, para melhorar. A finalidade para implantação, ampliação, recuperação ou modernização de pequenas e médias agroindústrias. Pessoa física, 165 mil. Empreendimento familiar rural, 330 mil até 35 milhões para cooperativa, associação. A taxa de 4,6% ao ano, ou pós-fixada com 0,2% mais o fator de atualização monetária. O prazo até 5 anos, incluindo a carência de 1 ano para financiamento de carros e até 10 anos, incluindo 3 anos de carência para outras modalidades. Esse aqui é um PRONAF de industrialização para a agricultura familiar, é o B e renda variável, financiamento de custeio do beneficiamento e industrialização da produção própria de terceiro. Aqui ele financia o custeio, certo? O limite é de 12 mil para pessoa física e empreendimento rural, familiar rural até 210 mil, cooperativa singular 15 milhões e a cooperativa central, que a gente não tem, no nosso caso, 30 milhões. As taxas é única, 4,6% ao ano e você tem um prazo de 12 meses para pagar. Você vai beneficiar e vai vender, né? Então, é como se fosse um custeio mesmo da agricultura familiar. Né? Então, o prazo é menor. A carência, normalmente, é de 6 meses. A depender, o projeto já diz. E o custeio, né? Tanto o pessoal do grupo B, renda variável, custeio de atividades agrícolas e pecuárias, inclusive a aquisição de animais para recria e engorda. Então, eu tenho uma pocilga e quero comprar leitões para recria e engorda. Inclusive também parte da ração que eu vou produzir. Na agricultura também, se eu quero fazer a manutenção da propriedade, eu quero fazer tratos culturais, eu posso estar pegando esse recurso de custeio. E também atividade de ciclo curto, né? Aí plantar feijão, até a própria mandioca, ela se enquadra nessa questão também de custeio. O limite para o pessoal do B é até 5 mil, e do grupo variável até 250 mil, e aí depende da capacidade, da propriedade, da produção do agricultor. Taxa de 3% ao ano para as culturas e custeio pecuário, a cultura do milho em proposta até 20 mil. 4,6% ao ano para as demais atividades, cultura de milho em proposta acima de 20 mil e para aquisição de animais destinada a recria e engorda. Custeio agrícola até 3 anos para as culturas, aí vocês não trabalham muito, mas tem a questão do palmito em algumas regiões, e até 2 anos para culturas bianuais, com 1 ano para as demais culturas de custeio pecuário. O PRONAF Mulher
mulheres agricultoras independentes do Estado Civil, integrantes de unidades familiares enquadradas no grupo variável. Aí, as mulheres integrantes dos demais grupos serão atendidas no Pronaf Grupo B. Tem uma linha de Pronaf Mulher, que é essa específica, acho que não estão com a DAP variável, lá no Pronaf B, no AgroAmigo, já atende. A finalidade é o investimento da infraestrutura de produção e serviços agropecuários no agropecuário, no estabelecimento rural, de interesse da mulher agricultora. O limite individual até 330 mil, quando destinados às atividades de suinocultura, vinocultura, criação de crustáceos e fruticultura. Até 165 mil para os demais empreendimentos e finalidades. Coletivo até 800 mil, respeitando os limites individuais. Taxa de juros do Pronaf Mulher, 3% ao ano, imposto fixada, daquele mesmo esquema do fator de atualização monetária. Carência até 5 anos para carros e até 10 anos, 3 anos de carência para as demais finalidades. O jovem, então são jovens agricultores e agricultoras maiores de 16 anos e com até 29, pertencente a famílias enquadradas no grupo A e a C é reforma agrária, e o grupo B, variável. Finalidade, financiamento da infraestrutura de produção e serviços agropecuários e não agropecuário no estabelecimento rural de interesse do jovem. Limite, até 16.500 em até 3 operações. A taxa de juro, pré-fixada, pós-fixada, pré de 3% ao ano, pós de 1,33 mais fator, o prazo até 10 anos, incluindo 3 anos de carência. Agroecologia, Pronaf, a gente vai trabalhar até agroecologia, então de repente a gente pode estar incentivando nossos agricultores, a agricultura está acessando isso. Agricultores familiares enquadrados no grupo A, C, B e grupo variável. Finalidade, investimento em sistema de produção agroecológico orgânico. O limite individual até 165 mil e coletivo até 800 mil reais. Taxa pré e pós-fixada, 3% ao ano, ou aquele mesmo esquema de 1,3 pré e fator de atualização monetária. A carência até 10 anos, incluindo 3 anos de carência. 10 anos para pagar com 3 de carência. No 4º ano, começa a pagar as parcelas. Um outro programa importante é a Garantia Safra, principalmente para quem trabalha na região semiárida da Bahia e do Brasil, porque tem a questão das intempéries, né, das secas recorrentes. Então, o Garantia Safra é para aquele agricultor que não tomou financiamento, né? Ele vai produzir por conta própria, então existe esse seguro, Garantia Safra, para apoiar caso ele tenha perdas consideráveis na produção. Pode ser também por excesso hídrico, né? As regiões do Nordeste, parte do Estado do Espírito Santo e de Minas Gerais, né? Os recursos para o pagamento dos benefícios prevêem contribuições, que aí o agricultor tem a taxa de adesão, os municípios têm uma, o Estado tem uma outra taxa e a União, né, que faz um fundo de garantia safra, chamado, que é administrado pela Caixa. Quem paga esses valores é a Caixa, né? É destinado a agricultores familiares com renda média bruta mensal, anteceder a inscrição, não supere um salário mínimo e meio, excluídos de benefício previdenciário. Então, essa família, esse agricultor, ele tem que ter uma renda média mensal de 1,5 salário mínimo para poder ter acesso. E a produção dele tem que ser própria, sem financiamento bancário, que já tem seguro próprio. E o agricultor, quando vai fazer, ele vai fazer adesão ou não. Então, o benefício só é liberado quando for decretada a situação de emergência ou de calamidade pública por parte do município e reconhecida pela Secretaria de Defesa Civil do Governo Federal. For constatada a perda de pelo menos 50% do plantio. Se ele se enquadrou nessas questões, é que ele será chamado para preencher um documento declaratório de perda da produção agrícola e fará jus ao benefício, pago em 5 parcelas, para que possa atravessar o período de seca. A TER à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.